Olá a todas, eu sou a Sara da Artes DS. Hoje vamos fazer uma bolsa saco, mas uma bolsa saco com uma técnica diferente. Ela normalmente tem aqui o fundo, pode levar o vivo e tudo mais, e nós vamos fazer aqui com técnica de caixa de leite. Portanto, vai tornar este modelo aqui mais fácil ainda de fazer, aqui super prático também. Ela tem aqui algumas técnicas um bocadinho diferentes, portanto temos aqui os ilhosos, portanto temos aqui a tira, aqui este acabamento que também vamos desenvolver. Aqui eu coloquei as bailarinas como sugestão. Por acaso a alça eu não fiz em sintético, fiz aqui com uma alça pronta, mas no entanto podem fazer também a alça no próprio sintético e podem ainda acrescentar uma alça de mão. Eu fiz simplesmente com a tiracol, mas podem fazer com a alça de mão também. Este é um tamanho médio aqui da bolsa saco. Vamos mostrar aqui por dentro, vamos abrir. Aqui ela é bem generosa. Eu digo médio porque ela não é tão larga como às vezes existem em uns modelos, portanto eu acho que ela aqui é um bom tamanho médio. Vou usar também aqui o cetim estampado, para quem não conhece. Também já está disponível para aquisição na página, podem escolher o padrão, personalizar. Este é um deles, vou-vos mostrar já agora outro também, para quem quiser conhecer aqui este padrão assim. Também é super giro, portanto para estas peças de senhora assim com um toque mais luxuoso, eu acho que faz todo o sentido. E aqui esta ficou muito gira aqui a fazer o panda. Nesta sugestão eu fiz aqui com os cortes, portanto para fazer aqui esta diferenciação entre os padrões, portanto aqui o liso e o padrão, no entanto também pode ser feita de forma inteiriça ou então com divisão a meio. Eu acho que assim fica mais luxuoso, mas também se pode fazer dessa forma. Aqui no decorrer do passo a passo, depois vou-vos explicar aqui também a colocação dos tirantes, a colocação das meias argolas, portanto como sugestão, e dar as outras sugestões também. E para além disso, aqui a nossa bolsa saco ainda vai ter aqui um bolso bem generoso, portanto aqui uma divisória externa. Eu não fiz bolso por dentro, mas por fora fica aqui espetacular e é sempre útil também. Ter ainda o acabamento com viés, mas no entanto não necessita se não quiserem, portanto há aqui outra forma de fazer também. Há outras formas de fazer, inclusive sem viés, portanto se não quiserem fazer assim desta forma, também podem fazer sem viés. E não me vou alongar mais, uma vez que já vos apresentei a peça, vamos para os materiais. Na nossa peça vamos precisar da estampa. A estampa pode ser inteiriça, no entanto eu quis fazer aqui uma divisão, portanto temos aqui a parte do fundo, vai apanhar um pouco da frente. Depois tenho as duas tiras superiores, que eu quis fazer aqui este jogo com o estampado e com o liso. E depois temos aqui o corpo do meio, portanto, duas vezes. Para esta mala não é aconselhável utilizar o estruturador aqui nesta parte, a menos que estejam a utilizar tecido, portanto com sintético não é necessário, para ele ficar maleável e depois conseguir-se fazer aqui bem o fechamento. Eu por acaso estou a utilizar um sintético até um bocadinho mais espesso, aqui por norma é utilizado o sintético 0.8. No entanto, eu como quero aqui uma estrutura e uma resistência maior no fundo, eu cortei aqui o estruturador 1 cm menor a toda a volta para colocar no fundo, portanto onde não vai ficar aquele franzido, e assim dá aqui um suporte extra, portanto e uma resistência extra aqui para o peso. Para o forro eu vou utilizar aqui o cetim estampado, eu não sei se já conhecem, portanto é a novidade na página, portanto os últimos materiais que trouxe, depois de ter feito aqui vários testes. E então aqui o novo material, aqui o cetim estampado aqui numa cor a combinar com a estampa. Em relação ao forro, podem fazer com 2 cortes ou fazer aqui um corte inteiriço, digamos assim. Cortar depois o forro quando fizer a união das partes. Aqui eu não vos digo a medida antes, porque isto também pode variar consoante a vossa margem de costura. Portanto, se fizerem assim desta forma com as uniões, pode ter aqui uma diferença. E então fazemos primeiro a união e depois cortamos o forro ali no formato exato. Vou precisar ainda de forro também e depois digo-vos a medida, porque eu vou colocar um bolso aqui na parte de trás da mala, portanto para ter aqui mais espaço de arrumação. Eu vou precisar do forro para o bolso, do fecho e do cursor que eu fiz aqui no mesmo material aqui do exterior. Aqui para o nosso fecho. Repomos este aqui de parte, ainda em termos de material. Portanto vamos precisar da tira para fazer aqui o fechamento. Eu usei aqui com 6 cm de largura, para ficar depois mais ou menos com 1,5 cm. Vou fazer dobrado vezes 4, mas se quiserem fazer só vezes 2 também podem. Vou precisar aqui também de uma tira de sintético para dar aquele acabamento tipo viés em cima. No entanto, podem utilizar viés mesmo, portanto o viés de tecido, viés Boneon. Podem ainda fazer com costura embutida e dessa forma não precisam de viés, que também fica super bem. Ou então, por exemplo, aqui outra sugestão. Imaginem, aqui eu fiz com 2 tiras, não é? Porque é uma para cada lado, mas se fizerem com 4 tiras, ou aqui dobrado ao meio, podem fazer com o mesmo acabamento
por dentro e por fora. A forma também não precisam de viés, portanto também podem fazer assim com o sintético por dentro. Eu vou deixar o forrinho até cima e depois vou dar aqui o acabamento com o viés assim também, para ficar diferente. De sintético ainda vamos precisar aqui de 2 tirinhas para colocar as meias argolas. Eu vou fazer aqui com umas tiras mais compridas, porque eu quero aqui que saia a partir da costura, portanto, e vai acompanhar aqui ao longo da peça, e então tenho aqui as 2 tiras mais compridas. No entanto, podem fazer com uma tira mais curtinha. Eu depois, no decorrer do vídeo, eu explico-vos aqui outra forma também de se colocar as meias argolas, que é o material que também vamos precisar. E aqui eu vou fazer dobrado ao meio, portanto aqui vão precisar, em termos de largura, o dobro do espaço aqui de dentro da meia argola, portanto para ficar depois, mostrar aqui, dobrado aqui no meio, portanto para ficar assim. De material aqui de ferragens ainda vou utilizar também, mas aqui é apenas sugestivo, portanto também não é obrigatório, vou utilizar aqui as bailarinas para colocar por baixo, assim para ficar mais luxuoso, e vou precisar de 4. Depois vamos precisar da alça, podem fazer com o sintético, eu vou utilizar aqui uma alça pronta, aqui com este brilhinho, aqui estes tons de caramelo, esta é giríssima, aqui acho que vai combinar super bem. Pode fazer com alça tiracolo, no entanto também podem fazer com alça de mão. Sugestão de venda, também podem fazer aqui podem fazer as 2 opções para a vossa cliente, portanto aqui com alça pronta, e podem fazer a alça em sintético também, caso ela queira, para depois trocar a alça, para não ser sempre a mesma. Aqui de material, por fim, vou precisar só da minha etiqueta, e depois temos aqui a material acessório que eu vou utilizar, cola de contacto, aqui esta que eu costumo utilizar, aqui da marca UHU, eu penso que não é UHU, esta é da Patex, que é a que eu costumo utilizar, portanto pode ser aqui em bisnaga ou em boião. Depois vou utilizar também fita cola dupla face, dar ainda de um pouquinho de TNT ou de estruturador, depois também para dar ali um acabamento na parte das bailarinas. Vamos então começar. Eu vou começar por colocar as meias argolas, isto porque nós depois de estar a união feita, podemos fazer aqui e colocar as meias argolas sobre a costura. No entanto, eu não gosto muito de colocar aqui no centro, portanto aqui sobrepor as costuras, e então vou colocar aqui um pouquinho mais para dentro. Ou seja, aqui depois de estar dobrada, portanto aqui na frente ficará aqui mais desviada aqui neste lado, e depois na parte de trás ficará simétrico, portanto vamos colocar na mesma aqui deste lado, mas depois ficará ao contrário, portanto terá aqui equilíbrio neste aspecto, e assim não coloco sobre a costura. Mas no entanto, se preferirem, podem fazê-lo. Portanto, vamos colocar aqui, eu prefiro colocar cola de contacto, vamos colocar aqui em toda a superfície, vamos riscar aqui o centro, que é até onde temos de fazer a dobra, e vamos colocar cola de contacto. Já está. A cola de contacto, como o nome indica, ela só cola a partir de contacto, portanto temos de deixar secar aqui um bocadinho. Quando ela estiver seca ao toque, está pronta para ser colada. Portanto, a cola vai aderir na própria cola, por isso se chama de contacto. Vamos esperar um bocadinho e depois é só repetir aqui nesta também. Ela já está colada, então agora vamos dobrar aqui até ao centro. Vou exemplificar aqui mesmo com TNT, também que acho que é mais fácil. Portanto, aqui uma tirinha mais pequenina, o que é que aconteceria? Portanto, colocariam, vamos imaginar que isto é um material, portanto, dobrariam para baixo, dobrariam assim e depois colocariam assim. Portanto, ficava aqui uma mais pequenina e depois era só aplicar na peça. Portanto, se não quiserem fazer a comprida, é só fazerem assim estas dobras para depois ficar com o acabamento e também fica super bem. Aqui no meu caso eu estou a utilizar um sintético que é mais espesso, vou colocar uma tira TNT para dar mais resistência e vou simplesmente dobrar. Portanto, ele vai ficar com o acabamento no fio, este daqui. No entanto, para um sintético que seja mais maleável, portanto, como o 0.8, fazem daquela forma dobrada no meio. Portanto, eu vou fazer desta forma, aqui por causa deste sintético, mas com napa sintético 0.8, portanto, fazem daquela forma que fica mais resistente. Podem, de qualquer forma, também colocar o TNT. Então, eu tenho aqui o reforço com o TNT, eu vou colocar a meia argola.
e vou fazer uma dobra de cerca de 3 cm. Isto aqui é um bocadinho a gosto, desde que elas fiquem com a mesma medida. E vou colocar uma molinha aqui para me ajudar. Aqui vou colocar também uma tira de fita cola dupla face, ou podem colocar a cola para depois ajudar a posicionar. Vou repetir aqui o mesmo com esta. Agora até é mais fácil. Confirmamos aqui, portanto elas têm a mesma medida. Têm de ficar com a medida exata. Esse que está. E agora vamos posicionar aqui na nossa peça. Eu aqui fiz, portanto, esta parte aqui que é mais larga, marcam daqui 4,5 e fazem uma linha reta. Portanto, assim. E vamos posicionar aqui a tira nessa linha e vamos cozer em retângulo. Portanto, assim, assim e assim. Aqui depois, se quiserem colocar um rebite, também podem. E já está de um lado e do outro. Agora vamos começar a fazer as uniões. Portanto, aqui na parte do fundo eu vou colar as perfuradoras. Eu estou a usar o EVA autocolante. E então acaba por ser muito mais fácil. Portanto, é só tirar a película e colar. Já está. E agora vamos cozer. Portanto, esta parte aqui é a parte de cima e esta é a parte de baixo. Portanto, vamos focar direito da parte de baixo com direito aqui da parte de baixo e vamos passar uma costura e rebater. Agora, para rebater, é aqui escolher o lado. Eu vou escolher o lado de baixo, portanto, como tenho aqui a alça a sair de baixo, eu vou rebater aqui nesta parte. Vou dar um pontinho mais largo para o rebatido. Aqui, quando fazem esta junção, também podem fazer um piquinho em baixo, no centro, e aqui também, para vos ajudar aqui a centralizar. No entanto, ela como tem aqui a medida exata, portanto, eu não necessito, mas podem fazer, que assim dessa forma garantem que está sempre certinho também. E agora rebatemos outra vez. Aqui, caso não tenham feito este passo, caso neste lado tenham rebatido para cima, aqui têm de fazer igual. Portanto, o que fizeram neste lado têm de fazer aqui semelhante neste. E agora vamos fazer a junção das partes de cima. Vamos repetir exatamente o mesmo processo. Eu aqui já tenho o piquinho no centro, podem fazer aqui também. Aqui a parte maior é a parte de baixo, portanto, ela tem aqui esta curvatura. Esta parte é a de baixo e é esta que vamos juntar aqui na parte do centro. Vamos fazer tal e qual como fizemos na anterior. E agora rebatemos. Eu vou rebater aqui para o lado do padrão na mesma. Mas aqui, se quiserem, podem rebater para o outro lado. Portanto, é indiferente, desde que seja simétrico. E já está aqui o nosso corpo montado. Eu, entretanto, já coloquei aqui a minha etiqueta. Agora vamos colocar as bailarinas. Então, para colocar as bailarinas, eu vou medir 3 cm daqui para aqui e 1 cm aqui da extremidade da caixa de leite para dentro. Portanto, vou fazer isto 1, 2, 3, 4. E agora é colocarmos as bailarinas. Portanto, para isso vou fazer aqui um furinho. Vou usar aqui o descosturador. Cuidado para não fazerem um furinho muito grande, que não há necessidade. E para não rasgarmos o material mais que o necessário. Vou fazer aqui o furinho. E agora as bailarinas têm aqui esta ponta, para quem nunca colocou, é só encaixar aqui no furinho. E agora aqui deste lado vamos abrir as perninhas. Assim.
Aqui também vai estar protegida a parte exterior porque eu tenho estruturador. Se não tivesse, eu gosto de colocar sempre aqui um bocadinho, aqui para dar mais resistência. O que é que eu faço a seguir? É colocar um pouquinho de TNT, alguma coisa que proteja aqui nesta parte. Um pouquinho de TNT, até pode ser um pouquinho mais pequeno, só para tapar aqui. Em princípio não haverá problema, mas assim protegemos aqui de fazer fricção no material. E então agora repetimos com as restantes. Quem não quer fazer este passo, passa à frente. Eu agora, entretanto, também vou fazer já o bolso. Até fazer o bolso, passa também para o passo seguinte. Então, para o nosso bolso, o que é que vamos fazer? Vamos começar aqui por desenhar a janelinha. Portanto, aqui da união para baixo, eu vou marcar 4 cm. E faço aqui uma linha de 20 cm. Podem fazer 17, portanto, até 20 é aqui uma boa medida. Depois, vou fazer uma linha paralela 1 cm abaixo da anterior. E fecho e faço aqui o retângulo. Depois vamos traçar aqui uma linha ao centro e fazer aqui um triângulozinho na ponta. Vamos colocar agora o direito do forro com o direito exterior. Aqui, temos aqui a sobrinha, fica direitinho. Vamos para o lado de dentro. Aqui, podem colocar aqui uma cola, umas molinhas se quiserem. Aqui assim. E agora vamos fazer uma costura aqui à volta da janela, tendo o forro e o exterior. Aqui convém usarem um pontinho mais pequenino, aqui, como os cantinhos são muito apertados. E vamos aqui cortar por esta linha e no triângulo. Vamos ter muito cuidado para não cortarmos a linha. Portanto, dobramos assim ao meio, achamos o meio e cortamos. E fica assim. Agora trazemos o forro para dentro, assim, e abrimos bem. Aqui o corte, quanto mais próximo for da linha, depois mais perfeitinho vai ficar do lado de fora. Portanto, assim. No entanto, na dúvida, se tiverem receio de que vão passar sobre a linha, mais vale não cortarem tão perto, portanto que é preferível, do que depois abrir a costura. Portanto, agora vamos passar aqui. Eu vou usar aqui uma fita cola dupla face para me estabilizar aqui o material deste lado, para ficar bem aberto e ser mais fácil depois colocar o zíper. Portanto, basicamente, eu vou utilizar esta, mas podem utilizar uma fita à vossa escolha. Assim, para abrirmos a costura. O material que eu estou a usar é um material bem grosso, portanto é um sintético bem grosso. E então, para me ajudar, estou aqui a colocar as molinhas. Eu vou cortar 27 cm de fecho e vou colocar já o cursor. Por exemplo, com esta fita dupla face assim fininha, ajuda também a estabilizar logo o fecho ali na janelinha. Ali na parte da janela, podem colocar aqui assim na beirinha. Ela é muito fininha e depois não vai aparecer. Podem fazer diretamente, aqui é só uma sugestão, por acaso ainda não tinha dado esta sugestão. E então, tudo o que for e que ajuda a facilitar é sempre bom, não é? Aqui vamos posicionar já no local. Aqui temos de ter cuidado com o cursor, passar o cursor para o lado de lá. Para prender o fecho é cozer a toda a volta. Aqui, com cuidado. E já está presinho aqui a toda a volta, aqui o nosso bolsinho. Agora é só fechar. Portanto, vamos tirar as molinhas, agora já não preciso. Agora, basicamente, é só fecharmos aqui, encontramos
aqui as pontinhas e vamos fechar a toda a volta. Aqui é sempre bom deixar um bocadinho de sobra do fecho para além do bolso, que assim dá mais resistência, portanto ele não vai esfiar com o tempo. Está fechadinho, agora vamos cortar aqui só um pouquinho do excesso. O isqueiro vamos selar. Pronto. Aqui já está. Aqui o corpinho da nossa peça já está pronto. Temos aqui também o corte do forro, portanto eu cortei com o mesmo formato aqui que está do exterior. Basicamente agora é fecharmos as duas partes. Portanto, vamos alinhar aqui. Vamos colocar molinhas. Vamos alinhar aqui. Colocar aqui só duas molinhas para me ajudar. Alinhar aqui bem na parte da costura. Para ficar aqui com a simetria perfeita. Aqui. Vamos cozer aqui estes dois lados e depois fechamos as caixas de leite. Vamos ajustar aqui no meio. Podemos fazer aqui um piquinho. Como não temos esta costura de fundo, fazemos aqui um piquinho a ajudar-nos aqui a dizer onde é que é o meio. E vamos abrir. Sendo que ela tem o encaixe perfeito, mas assim facilita-nos um pouquinho mais. E as molinhas, que eu gosto sempre. Aqui para esta margem de costura da industrial, portanto ela dá perfeitamente se usarem a mesma margem. Se não usarem, já sabem que podem precisar de fazer aqui algum pequeno ajuste na caixa de leite, mas é só cortar o excedente, não tem problema algum. E agora vamos fechar a caixa de leite. Aqui não tive problema nenhum com as bailarinas, mas se tiverem receio, como podem ver ainda ficou longe, se tiverem receio coloquem-nas um bocadinho mais para o meio. Já está aqui o nosso corpo e aqui para o forro é exatamente igual. Portanto, depois como eu vou colocar a faixa tipo viés, não precisa da abertura para o desvio, portanto podemos fechar tudo. E depois é só colocar o viés. Aqui já está. E agora vamos desvirar aqui esta para o lado do exterior. Aqui assim, e agora vamos encaixar o forrinho cá dentro. Aqui o importante agora quando estamos a encaixar é as costuras ficarem alinhadas. Portanto, a costura do forro com a costura do exterior. Agora aqui as molinhas vão ajudar a fazer a magia. Caso por algum motivo aqui não fique com a mesma medida, pode-se fazer aqui uma costurinha nas margens, porque às vezes imaginem o material ter esticado ou algo assim do género, e então pode-se fazer aqui uma costurinha para ficar exatamente na mesma medida. Agora, se não quisessem usar viés, portanto era deixarem aqui a abertura para o desvir e tinham de encaixar o exterior, aqui o direito do exterior com o direito do forro, costuravam a toda a volta ou deixavam a abertura aqui em cima e depois desfiravam e era só rebater. Pronto, aqui já está encaixado o nosso forro e eu agora vou só passar aqui uma costurinha a toda a volta para compactar as camadas. Agora vamos colocar o nosso viés. Agora é colocar aqui com algum cuidado.
começar aqui por deixar uma sobrinha no início. E vamos então cozer. Aqui que estiver a cozer com máquina doméstica, tirando a caixa, portanto, podem ficar só com o braço, que é muito mais fácil. Agora, para fazer o acabamento, eu vou aqui até à zona da costura e vou marcar aqui o calo nas duas tiras, onde tem de se passar a costura. Aqui assim. E agora vamos fechar aqui esta parte primeiro, alinhamos aqui onde estão as marcações. Assim. Portanto, vai ter o encaixe perfeito. Agora, vou aqui cortar o excesso. E agora podemos acabar de passar a costura a toda a volta. Desta forma, garantimos aqui o encaixe perfeito do viés e o acabamento aqui no local da costura. Se quisessem que ainda ficasse assim mais perfeitinho ainda e mais simétrico, portanto faziam a união aqui nos dois lados, portanto aqui ficaria nas duas costuras. Eu acho que não há necessidade, portanto fazemos só uma vez e então fiz nesta. Agora podem fazer ou duas dobras ou apenas uma, ou seja, podem virar e ficar assim, portanto com o acabamento no fio, ou podem fazer aqui com duas dobras. Eu, por norma, deixo sempre no fio, mas desta vez vou dar aqui as duas voltinhas para ficar um acabamento ainda mais bonito aqui nesta parte. E então agora vamos cozer a toda a volta, com cuidado. E já está aqui o nosso viazinho a toda a volta. E agora já só nos falta colocar os ilhosos e fazer aqui a nossa tirinha de fechamento. Aqui na nossa tirinha de fechamento colocar cola. Lembrando que passei aqui a risquinha, portanto, aqui no centro primeiro, que é para depois dobrarmos até ao centro. Enquanto a nossa cola seca, aqui falo-vos já da marcação aqui do ilhós. Vou usar o número 3 e então aqui a partir do meio, portanto, eu cheguei aqui, medi o meio. Depois do meio para cada lado medi 2 cm, isto centralizado. Centralizar aqui e na altura também, portanto eu prefiro centralizar, também se não for não tem problema algum. E então medi 2 cm para cada lado, onde vai estar o extremo do ilhós. Eu até desenhei aqui. E depois deste para este eu medi 3 cm. Mas isto aqui é um bocadinho a gosto, portanto eu vou usar 8. Mas podem usar mais ou menos, portanto é aqui conforme o vosso gosto pessoal. Para fazermos a tirinha é só fazer aquela que ajuda ao fechamento. Portanto aqui já está a secar. Eu vou começar a virar aqui até ao centro. Entretanto é só passar aqui uma costurinha na lateral e aqui na ponta. E agora vamos fazer o acabamento. Eu vou utilizar aqui para esta medida uma tira de 4×8, eu vou deixar o acabamento no fio, basicamente ela vai sobrepor, portanto vamos dobrar uma parte e a outra e passamos aqui uma costura no centro e aqui com esta sobreposição. Se quiserem podem fazer aqui um acabamento, eu não acho necessidade de estar a fazer aqui costura, portanto vou só fazer esta aqui no centro. Se quiserem para ajudar, colocam aqui, assim, e podem fazer a marcação também. Podemos fazer assim, que é como vai ficar. E podemos fazer aqui a marcação no centro. Fiz aqui a marcação exemplificativa, vamos fazer assim. E agora tiramos, com cuidado. E podemos pôr aqui uma molinha a prender, para ajudar. E agora é só passar aqui a costurinha. E já está, depois no final é só colocar. E as ilhosas já estão colocadas, se não tiverem o balancinho, podem sempre ir, por exemplo, ao sapateiro, que ele consegue colocar. E então agora vamos aqui colocar a nossa tirinha. Portanto, vamos colocar aqui e sai, portanto, esta parte aqui da costura para baixo, aqui esta parte. Agora entra novamente, sai, entra, sai. Agora, vamos aqui ter a certeza que ela não fica torcida. Entra. E sai.
E agora vamos colocar aqui só o nosso acabamento. Aqui para ser mais fácil. Aqui assim. E já está. Agora, ele não passa com facilidade, portanto como ficou justinho, mas agora o que podem fazer é dar aqui um nozinho na ponta. Eu vou fechar aqui um pouquinho. Dar aqui um nozinho. Aqui no fim. Por exemplo, assim. E aí tem a certeza que não passa. Sendo que como fizemos o acabamento desta forma vai ficar bem justinho, portanto não vai abrir com facilidade. Está prontinho! Olhem só, fica tão compacto aqui em cima. E aqui com o bolsinho também aqui todo disponível. Portanto o bolsinho fica aqui numa medida ótima. Portanto com ela fechada. E depois podem dar aqui um nozinho para não abrir. Aqui ela está fechada no máximo, mas não necessita se não quiserem, claro. Por último, falta-nos só colocar a alça. Aqui só. Aqui as meias argolas. Está prontinha. E ficou pronta então aqui a nossa bolsa-saco. Como eu vos tinha dito de início, aqui com uma técnica diferente, portanto aqui a caixa de leite, mas depois temos aqui a vantagem de ser fechada aqui, portanto nesta modelagem. Eu acho que assim tem uma estética muito bonita e depois podemos colocar aqui as bailarinas, não é? Como eu fiz aqui como sugestão. Aqui é o reforço da alça, eu acho que aqui ficou espetacular, aqui também na mesma cor do material, portanto também não evidencia. No entanto, tal como eu vos disse durante o passo a passo, podem fazer aqui somente uma aplicação ou aplicar mesmo aqui na parte da costura. Eu gosto de fazer assim um bocadinho mais na lateral para não sobrepor costuras, mas também o podem fazer e dessa forma fica centralizado. Elas ficam aqui bem equilibradas. Eu acho que desta forma ela é bem fácil de fazer, portanto aqui a parte das bailarinas, a parte do bolso, por exemplo, são coisas que são acessórias, portanto são passos acessórios que não precisam necessariamente de colocar, é apenas uma sugestão para ter aqui também um bocadinho mais de arrumação e ser luxuoso. Aqui como é bolsa-saco, precisa aqui obrigatoriamente do ilhós. Eu utilizei a alça pronta, mas podem fazer também a vossa própria alça. Em relação às medidas, como eu tinha dito, eu depois vou colocá-las aqui, portanto dos materiais, também acessórios, aquelas que não disse durante a aula. Este passo a passo é um bocadinho mais longo, eu espero que tenham gostado, que as técnicas tenham sido úteis. Há aqui várias técnicas que já existem noutras aulas do canal, explicadas ainda com mais pormenor, provavelmente. Espero que tenha sido útil para vocês. Se gostaram, já sabem, façam like, compartilhem e subscrevam o canal. Muito obrigada por assistirem e até à próxima!